Eleições 2012. O SPTV entrevista hoje e amanhã os candidatos à Prefeitura de São Paulo do segundo turno. A ordem foi definida por sorteio e cada entrevista terá um tempo de 5 minutos. O convidado de hoje é José Serra, do PSDB. E o nosso tempo começa a ser contado a partir deste instante. Boa noite, candidato. Boa noite, Tramontina. Muito prazer de vir aqui. Muito obrigado. Em entrevistas, o senhor criticou a produção de um kit anti-homofobia pelo MEC na gestão Haddad. Quando era governador, o senhor distribuiu à rede de ensino um guia contra o preconceito. Por que criticar a ação do oponente agora? Porque não tem nada a ver um com o outro. O guia contra o preconceito era um guia contra o preconceito de classe, de raça, de cor, de tamanho, se a pessoa é gorda não é, contra o bullying em geral, inclusive com relação ao preconceito relativo à orientação sexual. É algo que é feito desde 96 e nunca teve problema, nunca teve reclamação e, mais ainda, é uma coisa dirigida aos professores, para eles orientarem, etc. O kit do Ministério da Educação, na verdade, eu nunca levantei o assunto. Eu sempre reagi a perguntas da imprensa. Ele foi suspenso pela presidente Dilma porque era considerado desastroso. O próprio Fernando Haddad, quando ministro, ou depois de ser ministro, também disse, não, de verdade o kit estava ruim. E o pior é que custou R$800 mil, o próprio TCU está cobrando isso, foi uma coisa mal feita e que não era de combate a preconceito, era de indução a comportamentos. Por exemplo, dizia o seguinte, se você tiver duas opções sexuais, se você gostar de homem e gostar de mulher, é uma vantagem para você, porque você aumenta 50% a tua chance de ter programa no fim de semana. Isso num kit que vai para crianças acima de 11 anos de idade. Francamente, não tinha cabimento. Aliás, o erro também tem um erro de porcentagem, porque no caso seria 100%. Isso não é um kit educativo, pedagógico. Era uma coisa estragada. Agora, a própria presidente Dilma disse isso. E o próprio Fernando Haddad reconheceu. Essa situação, são duas coisas que não dá para comparar. E minha preocupação é com o dinheiro também, que foi gasto nisso, R$800 mil para nada, pela incompetência de tocar esse assunto. Candidato, uma das maiores queixas da população em relação à falta de médicos, principalmente nos bairros mais distantes do centro. A prefeitura aumentou os salários, mas isso não resolveu o problema. Como atrair esses profissionais? Olha, a prefeitura aumentou, com o apoio do Estado, 6 mil médicos no serviço municipal. Mesmo assim, falta médico em São Paulo. E nós vamos ter que ver condições especiais, até de transporte, até de moradia para plantão, para que eles possam ficar nos lugares mais distantes. Mas eu tenho também uma proposta que vai facilitar essa situação. Nós vamos pegar 30 das AMAs que existem em São Paulo e transformar em AMAs 24 horas, com o que facilita, indiscutivelmente, o atendimento, duplica e facilita também a presença do médico, que ele pode fazer um plantão mais prolongado. Já tem 17 AMAs, 24 horas, nós vamos fazer mais 30. As AMAs foram uma unidade de saúde que eu introduzi em São Paulo e no Brasil, foi uma novidade. Atendem 10, 11 milhões de pessoas por ano e a gente vai adotar essa medida de expansão para amenizar o problema da falta de médico. Um dos maiores problemas da cidade é a falta de segurança. Agora, existem muitas ruas escuras, existem muitos bairros mal iluminados. Por que a prefeitura não consegue garantir para a população esse serviço essencial da iluminação? No final do primeiro ano de governo, se eu for prefeito, essa questão está resolvida. Já tem plano, já tem um caminho. O que acontece? São Paulo tem 550 mil pontos de iluminação. 3% tem problemas. Mas 3% é muito. São mais de 15 mil. Então, isso tem que ser atacado também. Iluminação não pode ser... Não, 90% vai bem, etc. Tal. Tem que ser 100%. Agora, hoje já tem um esquema encaminhado e eu já mandei calcular, averiguei, eu mesmo estudei. Em um ano não vai ter problema de ponto escuro em São Paulo. Isso eu posso garantir porque eu sei como resolver. Eu, aliás, minha especialidade é resolver problemas na vida pública. Nos últimos 8 anos, primeiro com o senhor, depois com o Gilberto Kassab como prefeitos, a população nunca deixou de reclamar da falta de linhas de ônibus da periferia, de ônibus que atrasa, de ônibus superlotados. Por que a prefeitura tem falhado nesse aspecto? Olha, porque entra 500, 700 automóveis por dia, o que cria um problema para trânsito.
O que eu fiz como governador e que vou apoiar muito como prefeito? Monotrilho, que é o trem de metrô que anda num trilho só, que vai, já tem um em construção até a cidade de Tiradentes, já tem outro que vai passar aqui perto da Globo, que vem do Jabaquara, vai até o Morumbi, tem outro que irá até o Jardim Ângela. Na hora que nós tivermos uma rede de metrô subterrânea... Conclua, porque o nosso tempo está se esgotando. Na hora que nós tivermos uma rede de metrô embaixo da terra e em cima, aí nós vamos ter base para poder enfrentar de verdade o problema do trânsito, que por enquanto tem que ser enfrentado através de medidas de corredores, de sinalização, etc. A solução estrutural está a caminho. Muito obrigado, candidato, pela presença aqui no SPTV. Muito boa noite. Eu que agradeço. Obrigado a você. Boa noite.